chamo a Covid-19, essa tragédia por que ora passamos, de peste. Não estou sozinha nisso. Mas isso nos leva à treva, né? A uma idade em que não gostaríamos de estar. Está em todos os jornais hoje uma projeção, né, feita pela USP e pela UNB, que estima que nós teríamos hoje no Brasil 300 mil infectados por Covid-19, 12 ou 13 vezes mais do que os números oficiais. É a expressão, o número pode não ser preciso, é como digo, uma projeção, mas significa que nós estamos certamente voando no escuro. Não deveria haver preocupação maior para o Brasil como país, em termos estratégicos, do que testar. É uma obsessão dessa coluna e é uma obsessão deste jornal. Falamos aqui, vocês falam, você, Megali, fala sobre isso tanto quanto eu o tempo todo. O Brasil não testa. A Sheila Magalhães ontem citou o número atualizado: 296 aplicações para 1 milhão de habitantes. Não é um voo no escuro. A Sheila falou, quem testa assim? Togo é uma realidade de teste africana. Nada contra os países africanos, mas não é o melhor lugar em termos de ciência, de acompanhamento da realidade científica. E sempre aqui no Brasil nós convivemos com uma promessa de luz adiante. Estamos na treva, mas a luz vem ali na frente. Estamos comprando a partir de meados de abril. A promessa de testar mais, eu anotei aqui, e mais abrangentemente, eu tenho isso anotado aqui nos meus registros, vem desde o começo de março. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, muito irritado quando confrontado com isso, defendendo uma posição que é indefensável. O Brasil não testa. Qual é o problema? Eu não sou maluco. Eu já ouvi autoridades, o próprio ministro, falando na compra de milhões de testes, na doação de milhões de testes. Onde estão esses testes? Nunca chegaram? Os que vêm de fora, fomos atravessados por outros países? Não temos capacidade, isso aliás a Mônica Bergamo tem falado com frequência, não temos capacidade de desenvolver testes aqui? Talvez não. Por quê? Porque não investimos em ciência, porque não nos aparelhamos para a área biomédica, porque somos dependentes e não deveríamos ser. Mas o governo Bolsonaro, não o único, outros o fizeram, no momento em que aperta, a primeira coisa que corta é bolsa. Bolsa para ciência, bolsa para pesquisa. Qual é a estratégia para jogar luz sobre as trevas em que simplesmente tateamos? A gente tem que fugir da falácia do ministro Mandetta nas últimas entrevistas, ele fala isso com frequência. O Brasil não precisa testar, falei ontem sobre isso, o Brasil não precisa testar 200 milhões de pessoas, isso é impossível, ninguém cobra isso. Nem queremos um padrão como o da Islândia, com quase 70 mil testes por milhão de habitantes. Islândia, será que a Islândia está errada e o Brasil está certo? Mas será que a gente não poderia se aproximar do que faz, por exemplo, o Chile, com 2.500 testes por milhão de cidadãos? Isso é investimento na transparência, jogar luz sobre a realidade, informar a população. Inclusive, é um ponto importante para que nos aproximemos da real taxa de mortalidade do vírus, porque tem, certamente, óbvio, maior teste, menor taxa. É uma informação boa, uma informação importante. Eu repito, essa é a principal falha da tática, da estratégia de enfrentamento da Covid-19 do Ministério da Saúde. É uma abordagem capenga, isolamento social necessário, fundamental, sem testagem em massa. Essa estratégia capenga, que nos coloca no escuro, alicerça, por exemplo, o discurso irresponsável, também do presidente da República, de que o pior já passou, de que a questão da Covid-19, da coronavírus, estaria indo embora. É claro, há uma cegueira estatística, há uma ilusão estatística, a aparência de que o problema não cresce, quando na verdade está crescendo e nós não somos capazes de acompanhar o crescimento dessa curva. E essa cegueira estatística faz com que as pessoas vão para a rua, fazer o carnaval dos caixões, empurrando a população às ruas, para sim, incontornavelmente ali na frente, trombar com o pico do contágio e tombar no caixão de verdade. Isso aqui, vou repetir, se a gente está no isolamento social, de modo a evitar que o pico do contágio seja muito agudo, e se a meta correta agora
é preservar o sistema de saúde, preservar o SUS, e se nos impomos restrições para achatar a curva de crescimento da contaminação, o mínimo que se espera daqueles que nos decretam isolamento social, que nos decretam quarentena, é clareza, que tenham e nos ofereçam um mapa, pelo menos da sombra, da disseminação dessa doença. Como falar em domar a peste, como eu chamo, se nem sequer a vemos? O Megali falou sobre isso agora há pouco. Um governante que decreta quarentena precisa da confiança da população. Isso depende de clareza, pessoal. É a estratégia fundamental. Senão ficamos capengas. Repito, isolamento social sem testagem em massa. A gente está falando de subnotificação. O Brasil é hoje um voo cego para a subnotificação em matéria de Covid-19. Associada à quarentena, até para voltar num tema caro a Sheila Magalhães, ela queria ter participado desse debate na semana passada, aquele sobre medidas restritivas duras, inclusive eventualmente prisão de pessoas que descumpram a quarentena. Associada à quarentena, a subnotificação compõe um quadro em que a população fica submetida eventualmente a medidas autoritárias. Se você não tem o controle da curva, se você não é capaz de oferecer um mapa de para onde o vírus vai, se, portanto, com isso, você mantém as pessoas em casa, quer que elas fiquem em casa, sem oferecer uma projeção de relaxamento de isolamento, nós estamos aqui por essa razão, por isso estamos em casa, vamos chegar ali e depois disso conquistaremos o lugar almejado, que é aquele a partir do que poderíamos sair de casa. Sem que se fale isso com dados, com base na ciência para a população tem toda a razão de se sentir presa em casa, voando no escuro. E isso dá ao governante concentração de poder por tempo indeterminado. Vamos renovando a quarentena, mas a população pergunta com razão, é certo ficar em casa, mas por quê? Onde nós estamos? Essa deveria ser a questão dramática agora. Esquece, pelo amor de Deus, a politização do remédio, a politização do vírus que é chinês, a politização do direito de ir e vir, porque tem muita gente autoritária instrumentalizando o direito de ir e vir. Mas a questão deveria ser testar, 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 porque testando saberíamos onde estamos e para